tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, e dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a gente não consegue falar uma mensagem, transmitir uma mensagem para os irmãos, para a igreja, seja aqui no presencial, seja aí nessas, eu posso dizer, nesses meios aí que a gente tem usado através da internet, e muitas pessoas têm acompanhado as mensagens, as reflexões, né? E é uma forma fácil, todo mundo hoje, com o celular na mão, com o computador em casa, consegue acessar, consegue ouvir uma palavra, e o alcance é grande, né, irmãos? O alcance é grande. A gente, eu tenho conversado com muitas pessoas que há muito tempo eu não conversava. Eu conversava assim, né? Ontem até eu tive o privilégio de abraçar um lá da nossa antiga igreja. Ele hoje é pastor de uma igreja lá na pontinha da Zona Oeste de São Paulo, e por uma situação comercial, vamos dizer assim, nós nos encontramos e nós trocamos até um abraço, né? Nos abraçamos fazia um tempinho que nós não nos víamos, e nem tanto assim, né? Porque vai fazer um ano, fez um ano, mas são pessoas assim que a gente conheceu durante a vida, e a gente estava conversando, não sei o que, um comentário que eu fiz, ele falou: não, eu tenho visto lá os vídeos que você tem colocado, os vídeos seus, os vídeos da igreja. E eu falei: bacana, né? Reencontrei um amigo também, um irmão querido, está lá em Belo Horizonte, mora lá faz muito tempo, e também tem acompanhado, faz comentários, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Mas é impressionante, irmãos, como a gente, nesse tempo, nós não conseguimos, vamos dizer assim, desvencilhar a nossa mensagem, né? Por tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo, por esse momento que está marcando não só a história do Brasil, mas está marcando a história do mundo. A gente percebe que, não sei porquê, ou sei, mas não devo dizer, o nosso país tem atravessado uma luta um pouco intensa nessa área dessa pandemia, mas a gente sabe que o mundo inteiro foi afetado por isso aí, né? E tem países que já saíram, já estão voltando praticamente a toda a normalidade. Aqui no Brasil, alguns estados, até aula, né, já voltou aí em Manaus, as escolas particulares, essa semana volta a escola pública também. Em algumas cidades do interior já entraram com liminar na justiça para voltar às aulas, enfim. Por que eu estou dando essa volta toda? Para falar, né, irmãos, que a gente, é um tempo, tudo que você vai falar, tudo que você vai comentar, você, sem querer, você faz uma citação desse tempo aí que a gente está vivendo, né? E a ceia, irmãos, a ceia, ela tem 3 componentes que eu quero repartir com os irmãos hoje. Por isso que eu estou dando essa volta toda. E um dos componentes da ceia, que vai ser o último que eu vou comentar, ele tem muito a ver, irmãos, com o avesso de tudo isso que a gente está vivendo aqui. O avesso. Alguns irmãos participaram com a gente aqui pelo grupo da igreja. Alguns irmãos estão participando, algumas pessoas pela rádio, né? A gente está fazendo a transmissão pela rádio, algumas pessoas estão lá. Enquanto nós oramos aqui, prepararam a sua ceia, e lá comeram o seu pão, em memória de Jesus, beberam do seu cálice. Então são facilidades que a gente tem. Mas a ceia, ela envolve esses 3 componentes. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito desses 3 componentes.
que envolvem a questão da ceia. Quando nós participamos disso aqui, irmãos, né, desse momento, vamos dizer assim, isso é um ritual, é um memorial. E Jesus deixou estabelecido. É interessante que a preocupação de Jesus foi deixar duas coisas bem estabelecidas para a igreja. Duas coisas assim bem orientadas para a igreja. Uma delas é a ceia. E a outra é o simbolismo da morte para o mundo e uma nova vida com Cristo, que nós chamamos de batismo. Então essas duas orientações, elas ficaram bem definidas por Jesus. Nós não encontramos outras definições. Foi domingo passado, outro domingo, que eu preguei sobre o lava-pés, naquele momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Algumas igrejas praticam isso, mas a gente sabe que aquilo foi apenas um exemplo, um testemunho que Jesus deu para os seus discípulos, para a igreja. Ele não falou, vocês têm que fazer isso sempre. Mas a ceia, ele diz, vocês têm que fazer isso sempre até que eu venha. Até que eu venha. E quando a gente passa momentos assim de situações catastróficas, a primeira coisa que a gente fala é, Jesus está vindo. Mas isso eu tenho falado em muitas pregações. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu em outras epidemias e pandemias, isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu durante os estouros, os crashes da Bolsa de Valores. Isso aconteceu durante muito tempo, em muitas situações as pessoas disseram, Jesus está voltando. E o tempo passa e Jesus não voltou ainda. Ele vem para buscar a sua igreja, sua noiva. A gente confia nisso, a gente acredita nisso. Mas o tempo, irmãos, ainda tem muito tempo ainda para frente aí. Tem muita coisa que vai acontecer, né? Principalmente envolvendo as questões proféticas que a gente tem acompanhado. Mas quando Jesus ele define, ele fala, vocês vão fazer isso até o momento em que nós não faremos mais. Não haverá mais necessidade. Nós que passamos desse mundo já com a presença de Deus, já estamos com Jesus, vamos dizer assim, nós não fazemos mais isso. Por quê? Não há mais a necessidade. Agora nós aguardamos a manifestação de Jesus. Mas enquanto igreja aqui nesse mundo, nós fazemos isso. Por que nós fazemos isso? Para que a palavra se cumpra. Para que, em fazendo esse gesto, em realizando esse memorial, nós estejamos também cumprindo uma orientação, uma ordem de Jesus Cristo. Por isso nós fazemos. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos, irmãos, dando um real valor àquilo que o Evangelho tem de valor. Então, se nós analisarmos friamente o mundo chamado cristão, as pessoas dão e irão dar por muito tempo ainda muito valor, por exemplo, às questões do quê? Materiais. Não é assim? De repente você chega para alguém e fala, como é que está a igreja? A igreja está bem, a igreja tem um prédio e tal. Então é uma tendência nossa, não estou nem criticando isso aí, é uma tendência nossa. Então nós apontamos o valor real das coisas naquilo que para nós é material. E para nós que é material é importante, porque muitas vezes nós trabalhamos muito para obter aquilo, para conquistar aquilo, não é verdade? Então realmente o valor, veja, não estou criticando, estou dizendo que nós valorizamos essas coisas, mas a real mensagem, o real valor do Evangelho não está nisso aí, não estão nessas coisas. A mensagem real e o real valor do Evangelho está na presença de Jesus entre nós e na vida das pessoas. Jesus não veio aqui, irmãos, para a gente construir prédios, catedrais e colocar figuras dele, colocar uma cruz, alguma coisa e dizer, Jesus está aqui. Ele não veio para isso, a gente sabe disso, né? Então o real valor é o quê? São as pessoas. São as pessoas, aquilo que envolve a vida das pessoas, aquilo que envolve aqueles que estão cumprindo ou tentando cumprir aquilo que Cristo está fazendo. Por que eu digo que Cristo está fazendo? Porque Ele não fez, Ele continua fazendo. Amém, irmãos?
Quando a gente celebra a ceia, a gente diz o quê? Cristo continua salvando. O sangue derramado na cruz continua tendo o seu valor, a sua eficácia, a sua importância. Quando a gente pega esse pãozinho, a gente diz o quê? Esse pão continua dizendo que Cristo está morrendo por nós a cada dia nos dando oportunidade de arrependimento, de proximidade dele e de caminharmos com ele. Então, quando nós participamos, irmãos, nós estamos dando real valor àquilo que nós temos que valorizar, aquilo que realmente tem valor. O corpo de Cristo, o pão, por que Cristo representou o seu corpo nesse pãozinho, né? Então, o pão, irmãos, é aquilo que nos sustenta. Eu já falei aqui muitas vezes que o simbolismo do pão é sustento, é alimento, é aquilo que representa o alimento básico, o alimento que a gente sempre vai ter. Outro dia até falei aqui do pão duro, né? A gente mergulhava no café e o filho do Marcial falou: eu quero o pão duro que o pastor falou lá, para molhar no café, né? Não é tão difícil. Fosse um pedido mais difícil, né? Mas é engraçado, né? Porque as crianças estão aí, ó, atentas, às vezes ouvindo o que a gente está falando. Então, irmãos, o pão era um alimento básico que existia. E como nós falamos também algumas mensagens atrás da simplicidade de Jesus, da simplicidade do Evangelho, nós estamos falando exatamente, ele representou a vida dele nesse pão. Não é um pão igual a esse, ou talvez um pão diferente, mas ele representou a sua vida, o seu corpo, a oferta dele, ele representou através do quê? Do pão. Então nós temos essa representação, e isso é importante demais na ceia. Esse é um dos elementos, né? É o pão que sustenta, é o pão que nós temos todos os momentos, vamos dizer assim, o alimento dos básicos, o mais básico que nós podemos ter na vida da gente. O sangue representado no cálice. O sangue, irmãos, no corpo da gente é o quê? O que representa o sangue no corpo da gente? Vida. O sangue representa vida, né? Todos os elementos necessários para o bom funcionamento do ser humano, do corpo humano, eles são levados por todo o corpo através do quê? Da corrente sanguínea, do sangue. Então o sangue tem uma ligação muito direta com a vida. E é interessante porque também era a cultura do lugar. A cultura do Oriente era o vinho. Às vezes nem todos tinham um vinho de primeira qualidade, um vinho excelente, mas tinham o quê? Um bom vinho. Uma pessoa que era visitada, uma pessoa que recebia alguém, um anfitrião, ele oferecia para aquela sua visita, o que ele oferecia? Vinho. Um bom vinho. O bom vinho que eu estou dizendo aqui, talvez não é aquele que nós achamos que é o mais caro, de uvas raras, não, porque as pessoas eram pobres. Muitos tinham as suas videiras aonde? Nos seus quintais, ou alguém da vizinhança tinha a sua videira. Eu li alguns livros que falam desse ambiente pastoril, desse ambiente de campo que existia lá no Antigo Testamento, existe até hoje em alguns lugares lá do Oriente, e era uma cultura. Eu lembro aqui na cidade de São Paulo, alguns anos atrás, algumas pessoas tinham o que chamavam de parreira de uvas, né? Não sei se alguém aqui já viu, eu cheguei até a comer. Eu tinha o tio está vivo ainda, faz muitos anos que eu não o vejo, mas um tio que fez um cultivo de uvas, e ele fazia o vinho dele com aquelas uvas. Ele fez lá um plantio, cultivou uma parreira, não sei hoje, né? Faz muitos anos que eu não converso com esse tio. Enfim, então, irmãos, o sentido do vinho, vamos dizer assim, era também alguma coisa que era acessível. As pessoas podiam oferecer, mesmo que fosse considerado um vinho mais simples, um vinho mais comum, mas as pessoas podiam oferecer. Às vezes até batizado com um pouquinho de água, né? Isso é um costume. Muitas vezes as pessoas não toleram e batizam com um pouquinho de água.
Por quê? Para que possam sentir os efeitos benéficos da uva. Então o sangue é vida. O sangue é vida. E Jesus fala, olha, o cálice representa o meu sangue. Se representa o sangue de Jesus, representa o quê? A vida de Jesus em nós. A vida de Jesus em nós. Então, quando nós seguramos um cálice desse, a gente está dizendo assim, alguém salvou a minha vida. Bacana essa ideia, né, irmãos? Alguém salvou a minha vida. Mas não é assim um salvamento momentâneo. Não é assim, eu salvei, mas você continua correndo riscos. É assim, eu salvei para sempre. A sua vida será vida para sempre. Porque aqueles que estão em Cristo têm a garantia da vida para sempre, o que nós chamamos de vida eterna. Amém, irmãos? Olha que maravilha que é o simbolismo que Jesus deixou aí, nesses elementos. Então, quando nós participamos disso, nós estamos dizendo assim, Ele nos sustenta e Ele nos dá a vida. Ele nos garante o sustento, por isso que Jesus falou, aquela frase de Jesus, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquela frase de Jesus, irmãos, ela é uma frase carregada do que nós chamamos de elementos teológicos. Não é uma frase simples, de incentivo, como é que o pessoal fala aí? Motivacional. Não é uma frase, uma expressão motivacional, para te dar um motivo, um incentivo para você continuar vivendo. Vai muito além disso, irmãos. Naquela frase, quando Jesus diz, ele diz, eu continuo sendo o quê? Sustento para você, todos os dias, até a consumação. E no elemento do suco, da uva, do vinho, está o quê? Essa vida que nos garante uma eternidade na presença do Senhor. A luta, irmãos, nesse tempo agora pelo quê? Pelo que as pessoas estão lutando? Irmãos? Pela vida. Por isso que quando a gente olha isso, a gente fala, obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado porque o teu sangue representa para nós vida. E não uma vida limitada, mas uma vida sem limites, uma vida eterna na tua presença. E o terceiro elemento, irmãos, na ceia é a comunhão, né? A comunhão. É difícil às vezes as pessoas falarem isso, porque normalmente no ambiente de ceia, num culto de ceia, nós focamos muito mais no significado do pão e do cálice. Mas nós esquecemos que tem o elemento também, comunhão. Quando que Jesus celebrou isso aqui? Como ele celebrou isso aqui? Por que ele celebrou isso que nós estamos fazendo aqui? Com quem ele celebrou isso que nós estamos fazendo aqui? Então vamos lá, vamos nas respostas. Ele celebrou quando ele estava com seus discípulos. Ele celebrou no momento de comunhão. Talvez ali tivesse sido até uma refeição. Eles fizeram a Páscoa judaica, a transição, parece que nós chamamos de memorial da ceia, mas provavelmente ali eles comeram alguma coisa, tiveram alguns elementos, né? O judaísmo conserva, no período da Páscoa judaica, do Pessah, conserva até os elementos. Eles comem, eles participam de uma mesa muito bonita, muito refinada, né? Então, irmãos, provavelmente ali havia um ambiente de comunhão, um ambiente de alegria, de participação. E a ceia, irmãos, quando nós celebramos a ceia, ela envolve também esse elemento, ou seja, ela significa para nós a comunhão. Por isso que eu dei toda aquela volta na abertura da mensagem. Lembra que eu falei do tempo que a gente está vivendo, que é inevitável nós não lembrarmos as circunstâncias? Por quê, irmãos? Porque uma das coisas que nós tivemos cortadas, estamos sendo cortadas nesse tempo é o quê? É a comunhão. É a comunhão. Não é verdade? Até citei aqui
um exemplo triste de uma pessoa que tirou a própria vida. Uma pessoa de 60 e poucos anos de idade. Ficou isolado, os filhos não iam, tal, aquela questão. A pessoa acabou entrando numa depressão e tirou a própria vida. Então, irmãos, nesse tempo aqui, nós como igreja, agora, graças a Deus, a gente está voltando aqui aos pouquinhos, né? Mas nós estamos voltando. Mas a comunhão, ela foi o quê? Cortada de uma forma bruta, não foi assim? Repentina. Eu lembro como se fosse ontem. Chegamos aqui numa quarta-feira e já sabendo que no domingo não poderíamos abrir as portas da igreja, correndo risco de até multa e outras coisas mais. E assim ficou durante muito tempo. E tem lugar, irmãos, que ainda está restrito, né? Tem lugares que ainda está restrito, bem mais do que nós estamos aqui. Então, voltando aqui para esses três elementos, esse memorial representa para nós também o quê? Um momento de comunhão. Nós não podemos fazer como Jesus fez, muito menos agora, né? E pegou o pão, repartiu e foi passando de um para outro. E o cálice era um único cálice, e foi passando também de um para outro. Então, hoje nem se pensa em fazer isso. Mas, o que expressa essa atitude? Essa atitude expressa o quê? A comunhão. Estarem juntos. Por isso que Jesus fala: eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Eu desejei muito estar com vocês neste momento. Por quê? Porque ele seria a última que ele iria participar com os seus discípulos. Não sei quantas ele participou, a Bíblia não fala, mas essa ficou registrada. Por quê? Porque foi a transição da Páscoa para a ceia. Foi a transição da celebração, que era uma cultura judaica, para uma nova cultura agora cristã, a celebração da ceia. E nisso, irmãos, nós vemos que a importância para nós da comunhão, e como a palavra de Deus, ela incentiva a comunhão, né? Nós somos pessoas, irmãos, iguais ou diferentes? Nós somos pessoas diferentes, não é verdade? Nós somos pessoas que os nossos gostos são diferentes. Um gosta de comer um certo tipo de comida, o outro não gosta, o outro gosta daquele outro tipo. Um gosta de um certo tipo de bebida, olha, não gosta de Guaraná, olha, não gosta de Coca-Cola, olha, não gosta de sei o quê. E fiz propaganda aqui, sem querer, né? Mas nós temos diversidade, irmãos. Nós temos diversidade. Agora, nessa diversidade, o que nos anula e nos torna um é o quê? Exatamente isso que nós fizemos aqui. A pessoa, a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Aí nós ficamos todos iguais. Aí não adianta você entrar na sala de alguém que tem lá um monte de diplomas na parede, né? Diplomas de mestrado, de doutorado e tal. Bacana, bonito, eu gosto demais. Eu acho isso sensacional. Mas naquele momento isso tudo tem o quê? O seu valor deixado de lado. Aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, fica de lado. Por quê? Nós nos tornamos um num objetivo. Qual é o objetivo? Cristo. Sermos servos de Cristo. Sermos imitadores de Cristo. Irmãos, esse é ou deveria ser o diferencial de quem? Da igreja cristã. Qual é o diferencial da igreja cristã? Que são pessoas diferentes, que pensam diferentes, às vezes somos contrariados em alguma coisa. Vou pegar um exemplo aqui, bem básico, que eu estou vendo aqui na minha frente. Irmãos, lembra quando a gente pôs essas almofadas nesses bancos? Lembra o que a gente fez? Olha, irmãos, fala aí o que você... é o plebiscito, né, que a gente fala, né? Fala o que você é a favor e tal. Aí eu lembro até hoje, deixou um banquinho montadinho, as pessoas sentavam, eu não gostei e tal. Fizemos um plebiscito. Você pensa que todo mundo queria essas almofadas? Muita gente falou, não, eu gosto do banco de madeira tradicional e tal. Aí nós falamos o que, irmãos? Vamos ver, o que a maioria decidia, a gente
Então, de repente, você é um desses, né? Está sentado meio contrariado, mas está aí, porque não importa se está sentado na almofada ou se está sentado na madeira. Importa aqui é o memorial que nós estamos realizando aqui nessa noite. Importa aqui é o Cristo que nós estamos celebrando, o Cristo ressurreto. Então, eu estou dando um exemplo aí, né? Bem básico, bem assim, bem pequenininho, né? Mas para que a gente entenda, irmãos, que a comunhão, ela envolve abrir mão, muitas vezes, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho. Eu abro mão de tudo isso por quê? Porque o objetivo é o corpo de Cristo. O objetivo é a igreja de Jesus. O objetivo é o reino de Deus. E quando entram esses objetivos, que são os fundamentais, que é o que tem real valor na vida da gente, a gente acaba deixando as outras coisas de lado. Porque nós temos uma prioridade que é celebrarmos esse momento, entendendo o que é o pão, entendendo o que é o cálice e entendendo que é um momento de comunhão possível apenas no corpo e no sangue de Jesus. Amém? Irmãos, eu tenho um time que eu gosto aí, vocês sabem qual é. Não vou falar porque está no rádio aí, né? Aí o cara fala, não escuta mais o rádio. Então eu vou ficar quietinho aqui, faz de conta que só vocês sabem. Mas entre os times de futebol, vocês sabem que tem um negócio que se chamam torcidas de futebol. E é engraçado, todas as torcidas de futebol do time A, por exemplo, são todas unidas. As torcidas são unidas. Todas torcem para o time A. Se beijam, se abraçam. É assim? Ou as torcidas entre elas mesmas, elas brigam. Brigam e brigam até, às vezes, matar alguém. Todas as torcidas, de todos os times de futebol, são assim. O partido político, você pensa que todo mundo que faz parte de um partido político tem a mesma mentalidade? Não. E assim vai, a sociedade é amigos de bairro, o grêmio da escola. Então, irmãos, a igreja, o diferencial da igreja tem que ser exatamente esse. Na comunhão, nós abrimos mão daquilo. Uma torcida de futebol é daquelas que quer bater no outro torcedor. A outra torcida é da paz. Não, vamos torcer. Então vamos fazer assim, não, a maioria aqui é da paz, então vamos segurar aqui o nosso ímpeto, né, assassino, criminoso. Por quê? Porque a maioria quer isso aí. A igreja, irmãos, ela tem que ser diferenciada nisso. Os nossos gostos, aquilo que nós queremos, às vezes aquilo que nós achamos ideal, etc., tem que ficar de lado. Por quê? Porque o memorial, ele nos traz a comunhão e o real valor daquilo que nós estamos fazendo. O real valor, irmãos, é que a gente vai passar por esse mundo, a gente vai embora desse mundo, e se nós estivermos na presença de Jesus, a gente vai dizer assim, valeu a pena, eu estou com Ele. Opa, cheguei lá. Esses dias eu estava escutando uma live do Asaf Borba. Eu gosto demais do Asaf, um cantor evangélico aí, com muita estrada. E ele estava cantando aquele louvor com a família dele, né? Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, ao contar-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui, e falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Aí vai embora, né? Foi graça, graça. Nossa, eu amo essa música, porque eu fico imaginando a cena, né? Eu chegando no céu e uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, né? O Donatinho, o Dudinha e outros irmãos que foram embora. Então, irmãos, eu espero mesmo de coração chegar lá e essa multidão de irmãos falando, conta aí como é que foi que você venceu e chegou aqui e falar, eu não venci não, alguém venceu por mim. Então, irmãos, a ceia é esse momento de comunhão, é esse momento de comunhão, é onde a gente pega o real valor. Qual é o real valor da igreja? Qual é o real valor do cristianismo? Qual é o real valor de eu vestir a camisa de Jesus Cristo? Falar, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu luto por Jesus, eu milito por Jesus. Qual é o real valor? Né? Então aqui nós temos expressado esse real valor. O sangue derramado, que nos purifica de todo pecado. O pãozinho,
que representa o corpo que foi colocado naquela cruz em nosso lugar. Não era o lugar de Jesus, era o meu, era o teu lugar. Mas ele foi lá e ele falou: eu vim para salvar vocês. Aleluia. E essa comunhão, irmãos, é a comunhão que deixa de lado todas as coisas, a preferência da cor, a preferência do time, a preferência de tudo, quando nós miramos no Cristo ressurreto, razão da nossa vida. Essa é a real importância. Amém, irmãos? Está lembrando aqui de uma historinha. Deixa eu ver se eu lembro direitinho para contar para os irmãos. Uma mulher tinha uma feira e ela vendia queijos. E a história, eu vou tentar me lembrar um pouquinho, né? É daquelas histórias que eu tenho contado para os irmãos. E o gato veio e pá, abocanhou um queijo e saiu o queijo da boca. Roubou um queijo. Quando o cachorro viu o gato correndo com o queijo, o cachorro foi atrás. Alguém conhece essa história? O cachorro foi atrás do gato. Quem é mais forte, o cachorro ou o gato? Aí o cachorro quis impor a sua força para roubar. Falou: peraí, esse queijo é meu, disse o gato. Aí o cachorro disse: não, eu vi você roubar. Esse queijo você roubou. E começaram a brigar, e o gato, sabe quando o gato fica bravo, ele dá aquela arrepiada, tem um nome, né? Não sei como é que chama aquilo. Ele se armou e apontou as unhas para o cachorro e começou aquela briga. E o queijo é meu, o queijo é meu. Aí vamos perguntar para o mais sábio de todos os animais, a raposa. Aí chamaram a raposa. O que está acontecendo aqui? Não, eu roubei o queijo. Não, o queijo é meu, mas você roubou o queijo. Se você roubou, não é tal. Aí a raposa falou: não, isso é muito simples. É muito simples. O que a gente faz? Corta o queijo no meio, fica um pedaço para a raposa, aliás, um pedaço para o gato, um pedaço para o cachorro. Aí o cachorro e o gato falaram: não, tem razão, a raposa é esperta, ela tem razão. Só que a raposa é esperta mesmo, né? O que ela fez? Ela cortou em 2 pedaços iguais? Não, ela cortou um pedaço maior que o outro, pegou o menor pedaço, né? E falou: olha, esse aqui é do gato e o maior pedaço do cachorro. Aí o que o gato falou? Opa, pera um pouquinho, eu roubei o queijo, eu comecei toda essa história, eu vou ficar com o pedaço menor? A raposa falou: por isso não. Então eu vou pegar esse pedaço maior aqui e vou comer um pedacinho dele para ficarem iguais. E meteu a boca no pedaço do queijo maior. Quando o cachorro viu aquilo, falou: não, esse pedaço eu não quero mais. A raposa mordeu, eu não quero mais. A raposa falou: por isso não, eu vou pegar um pedacinho do gato e vou morder um pedacinho do gato, vão ficar as 2 mordidas. Aí mordeu um pedacinho do gato, o gato falou: mas agora não, já era pequeno, agora está menor ainda. E a raposa falou: então eu vou morder outro pedacinho. Conclusão da história: a raposa comeu o queijo, né? O gato ficou chupando o dedo e o cachorro ficou chupando o dedo. E a importância de tudo aquilo era o que, irmãos? Era o que, irmãos? O queijo. Precisava chamar alguém? Não, era só o gato e a raposa entrar o gato e o cachorro entrar num acordo, e a raposa não estava lá no meio. Mas a raposa veio e... Então, irmãos, eu acho bacana essa ilustração, porque às vezes nós, como irmãos, a gente parece que é gato e cachorro, né? E não percebe que alguém está entrando só para morder o queijo. E o que importa é o quê? É o queijo. E só tem alguém lá mordendo. Eu vou gravar um programa 3 Dedos de Prosa em cima de um filme que chama-se Os Demônios do Tempo. Está escrito tal, está em finalzinho de escrito, depois eu vou passar para o irmão montar para a gente. Mas falando exatamente como que são as artimanhas do diabo. Então, enquanto fica o gato e o cachorro brigando pelo queijo, a raposa vem e só pega aquilo que importa, que é o queijo. Irmãos, brincadeiras à parte, o que importa para nós é isso aqui. Isso aqui importa para nós. Pegarmos o pão e falarmos: Ele deu a vida pela gente. Pegarmos esse cálice e falarmos assim: sabe o que é isso aqui? Vida, vida, vida. Quando eu tomo esse cálice, eu digo que eu estou bebendo a vida de Jesus em mim. A vida de Jesus está em mim. E quando nós podemos participar, que nem a gente participou nessa noite aqui, melhor ainda, que nós estamos participando na comunhão dos irmãos. Amém, meu irmão? Nos alegramos por podermos participar dessa ceia. Mais uma ceia. Mais uma ceia. Saibam os irmãos que eu tenho acompanhado bastante os missionários e
Existem países, irmãos, onde a situação, essa situação de pandemia, ela serviu de um instrumento para que o inimigo se levantasse. Existem situações que está tudo fechado, ninguém está movendo, mas está tudo fechado. Porque interessa para o governo, todo mundo quietinho, dentro de casa, igreja quietinha, porque a igreja é uma pedra no sapato. Então, irmãos, existem irmãos que às vezes não estão conseguindo nem uma reuniãozinha, às vezes com 10, 15 pessoas. Estão tolhidos desse momento que nós pudemos participar aqui presencialmente. Alguns nas suas casas, alguns ouvindo rádio, mas o importante é que nós estamos participando da comunhão, da vida que está nesse memorial que nós fazemos na memória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Meu irmão, eu não vou, lógico, eu não vou convidar você para vir aqui à frente, mas se você tem aí um pedido de oração, uma pessoa ou você mesmo quer oração nesse instante, uma pessoa da família, um amigo, levanta a sua mão. Não é para mim não, porque eu não estou nem vendo, mas é para Jesus aí que você está levantando a tua mão nesse momento, apresentando aí o seu pedido de oração, a sua luta, a sua situação. Coloca agora diante de Deus. Nós vamos orar. Você que está na rádio nos escutando, você também pode aí nesse momento fechar os seus olhos para não se distrair e pode apresentar a tua vida. Você que vai assistir esse culto, e no momento que você estiver assistindo, você também pode sentir que Deus está aí contigo nesse momento, porque a palavra é que está com você. Não é imagem ao vivo, mas é a palavra que está conosco todos os momentos da nossa vida, porque ela é o Verbo, e o Verbo vive e reina para sempre. Deus alcança as vidas, os corações, os enfermos. Alcança, Pai amado, os que estão atravessando lutas, dificuldades. Pai, aqueles que estão em desespero, ó Pai, por não entender esse momento, essa situação. Aqueles, ó Pai, que se sentem abandonados pelos próprios familiares, Senhor, alcança. Pai, nós estamos falando de coisas aqui que estão acontecendo. Nós sabemos de coisas, ó Pai, mas acima de tudo, nós sabemos que há um Deus, nós sabemos que há um Criador, nós sabemos que há um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. E é isso que essa igreja declara Jesus Senhor e Salvador, Jesus a solução dos problemas para o homem. Então, Senhor, alcance essas vidas e derrama a tua bênção, ó Pai, onde cada um estiver. Os que estão nos ouvindo agora, os que nos ouvirão, Senhor, através, ó Pai, do filme, através, Senhor Deus, do outro vídeo, Pai, mais tarde, Senhor, alcança cada vida em nome de Jesus. E traz aquilo, Senhor, que vacina não pode trazer, aquilo, Senhor Deus, que governo não pode trazer, aquilo que dinheiro não pode trazer. Traz ao coração das pessoas agora a paz de Jesus Cristo. Assim nós oramos, ó Pai, e te bendizemos e pedimos que o Senhor venha nos guardar. Esse Deus que é poderoso para nos guardar dos tropeços, nos guardar de tudo que está aí nesse mundo. O Criador soberano, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo Rei, o Espírito Santo, Consolador, Intercessor, a Trindade Santa, seja a honra, o louvor, a adoração, as ações de graças, antes de todos os tempos, hoje, para sempre e sempre. E a igreja de Jesus diz: